Hoje, dia 11 de março, eu perdi um amigo. Há mais de 15 anos a gente caminha junto. E eu escrevi algumas coisinhas aqui, eu queria compartilhar com você sobre esse momento que é tão doloroso para mim, sabe? Essa madrugada, lá pelas 2 horas da manhã, meu celular tocou. O pastor Júnior Ventura me ligou dizendo que o meu amigo Jean não suportou a enfermidade e partiu para a glória. E eu me lembro da primeira vez que eu vi ele, o Jean. Foi na escola, há mais de 15 anos atrás. Antônio Cristino Cortes, o nome dessa escola, lá em Barra do Garças. Eu era novo naquela classe e no primeiro dia de aula eu conheci o Jean. Se eu não me engano, era a 5ª série. Ele sempre foi desse jeito, sabe? Fazia todo mundo rir, muito brincalhão, e eu meio deslocado naquela nova classe, estava meio sem graça, e de repente ele puxou o assunto comigo. E aí a gente começou a conversar. A gente começou a conversar, a rir, a gente começou a andar junto. Na hora dos recreios, a gente chamava de recreio naquela época, né? A gente passava aquele intervalo conversando. A gente começou a engordar junto. E até as nossas bagunças a gente fazia junto. Um dia a gente decidiu não ir para a escola e passear. Para quem conhece Barra do Garças, sabe que lá em Barra tem um local chamado Porto do Baé. E eu, Jean e uma amiga nossa chamada Kelly, a gente decidiu que nós não íamos para a escola, a gente ia lá para o Porto do Baé andar. Mas para a gente não ficar carregando os livros que a gente tinha que carregar, então a gente teve uma brilhante ideia: esconder nosso material debaixo de um arbusto. Tinha uma árvore cheia com muitas folhas, e nós colocamos nosso material ali debaixo. Isso era perto das 7 da manhã. E aí a gente foi passear, a gente foi andar, foi rir, foi brincar, foi comer, porque era a coisa que a gente mais fazia junto, era comer junto. E quando estava chegando já perto das 11 horas, que era o horário da aula acabar, a gente decidiu voltar lá para pegar os materiais, e quando a gente chega lá naquele lugar, os materiais não estavam lá mais. Já não tinha mais nada lá. E aí o desespero tomou conta da gente. O Jean, ele já conhecia a fama da minha mãe, e o Jean já ficou com medo da minha mãe me bater. Ele ficou com mais medo do que eu mesmo de apanhar da minha mãe. E eu lembro que nós decidimos que a gente ia para casa, ia tentar não fazer as nossas mães saberem que nós tínhamos perdido os nossos materiais. E eu lembro que eu cheguei em casa na pontinha do pé, escondido, entrei para dentro do meu quarto, fiquei quietinho lá, depois saí. E no outro dia de manhã a gente foi para a escola, só que a gente não tinha material, porque a gente deixou tudo lá. E eu lembro que quando eu cheguei na escola, na porta da escola estava o Jean e a Kelly, e a gente, e aí? E o Jean falou: não sei, vamos entrar. E a gente entrou, pegamos uma folha de um, caneta de outro, e ficamos ali, a primeira aula embromando. Quando deu o sinal para a segunda aula, a diretora apareceu na nossa sala e disse: Caleb, Jean e Kelly, lá para a secretaria. E a gente foi. Quando a gente chegou lá na secretaria, a diretora perguntou para nós: cadê o material de vocês? A gente tentou mentir, inventar uma história, mas não tinha como.
Aí não tinha como, porque ela tirou nosso material debaixo da bolsa, da mesa dela e colocou em cima da mesa. E a gente, olha, a diretora achou o material. Aí ela contou para nós que o guardinha que cuidava lá do Porto do Baé achou no outro dia de manhã e levou lá para a escola. E a diretora, eu lembro dela olhar para nós e perguntar bem assim, até quando vocês iam conseguir vir para a escola sem material? A gente levou uma advertência, quase uma suspensão, né? Mas isso não foi só essas lembranças que eu tenho do Jean. Eu lembro de quando a gente decidia não ir para a escola, a gente pegava o ônibus. Quem conhece Barra do Garças, existe uma linha, não sei se existe ainda, mas é o coletivo, de um coletivo que ia lá no final da Aragarças e depois ia lá para as Águas Quentes. A gente entrava dentro desse coletivo, só pagava uma vez e ficava a manhã inteira passeando. Nós éramos tão próximos, tão juntos, que a gente reprovou junto. A gente reprovou junto. O Jean sempre foi mais inteligente que eu. E quando o Jean percebeu que eu ia reprovar, ele falou para mim, eu vou reprovar junto com você. Próximo ano a gente vai estudar junto. A mesma série. E reprovamos juntos. Eu lembro que antes de eu comprar a minha bis, a gente andava de bicicleta. E era eu e ele, a gente já era gordinho, uma bicicleta magrinha. E era assim, eu sentava no banco e pedalava, e o Jean sentava no cano e pilotava a bicicleta. E eu lembro das ladeiras que tinham ali em Barra do Garças. Quando chegava nas ladeiras, eu tampava os olhos do Jean. E o Jean gritava, desesperado, com medo da gente cair. E quando eu vi que nós estávamos perto da calçada, eu tirava a mão dos olhos dele. Eram umas brincadeiras assim que me faz lembrar, sabe? Eu me lembro que quando eu comprei a bis, um dia, a gente indo para onde eu morava, para minha casa, nós encontramos um outro amigo nosso de bicicleta. A gente ficou com dó dele. E aí fui dar carona para ele. Eu pilotando a minha moto, o Jean na garupa, o Jean estendeu a mão e deu a mão para o Joan. E foi puxando o Joan, e a gente foi, eu fui acelerando, e brincando, e rindo. E quando a moto estava mais ou menos 80 por hora, o Jean foi dar um solavanco para o Joan aí. O Joan escorregou, se descontrolou, e caiu, e capotou. E eu lembro de eu olhar no retrovisor da bis e ver o Joan com bicicleta. Eu falei, meu Deus, o que a gente fez? Hoje, eu lembro disso como uma forma engraçada, mas eu lembro que naquele dia a gente ficou com muito medo. Não dá tempo de eu contar todas as experiências que eu vivi com meu amigo Jean. Foram muitas. Um dia eu chamei o Jean para ir à igreja. Meu pai pastoreava uma igreja em Barra do Garças, que era ali no Jardim das Mangueiras. E eu me lembro como se fosse hoje, era uma quarta-feira, e eu chamei Jean, vamos na igreja? E o Jean, bora. E nós fomos na igreja, era um culto de ensino. Pouquíssimas pessoas ali na igreja. E eu lembro que quando meu pai terminou de dar o ensino, eu perguntei para o Jean, Jean, quer aceitar Jesus? E o Jean falou, eu quero. E naquele culto de ensino, o Jean entregou a vida dele para Jesus. E aí a nossa amizade ficou mais forte, sabe? O Jean se apaixonou por Jesus tanto quanto eu era apaixonado por Jesus, e sou até hoje. E começamos a gostar das mesmas canções, os mesmos ministérios de louvor, Diante do Trono, André Valadão, e eu me recordo em que a gente sonhava em atos de adoração, sabe, movimentos de adoração. A gente sonhava com isso. Muitas das vezes ele pegava o violão, só eu e o Jean, e Jean tocava alguns
acordes e de repente vinha canções. Eu me recordo de inúmeras canções que a gente fez. Só eu e o Jean ali, na calçada da igreja que meu pai pastoreava. Muitas canções, algumas delas a gente cantou. Tem uma delas que a gente canta aqui na igreja. E foram dias assim extraordinários, sabe? Um dia eu chamei o Jean para participar de um projeto que Deus tinha me dado. O nome desse projeto era Encontro de Adoradores. A ideia era fazer um movimento por ano. E a gente conseguiu fazer por 4 anos consecutivos. E foi muito lindo. A nossa amizade só crescia. A gente andava junto. Muito junto. Foi quando eu decidi casar com a Ana Cláudia. E nós éramos tão próximos que a mãe do Jean, Dona Márcia, que deu o bolo do nosso casamento, do meu casamento com a Ana Cláudia. Foi assim algo extraordinário. O tempo passou e o Jean também começou a gostar de uma moça, filha de pastor. E eu lembro que um dia eu cheguei para o Jean e falei para o Jean o seguinte: Jean, essa menina não é para você. Aí o que o Jean fez? Contou para ela que eu tinha dito isso. Jean contou para ela. E o que você acha que aconteceu? A menina começou a não gostar de mim. O Jean casou com ela. E eu lembro que a gente se encontrava meio às escondidas assim, né? Um dia que eu ministrei lá na IBN, no Pastor Márcio, o Jean estava comigo. Eu fui fazer um louvor, nós fomos cantar. E quando o culto acabou, o Pastor Márcio me chamou para conversar e falou para mim sobre Nova Chavantina. E eu falei para o Jean, quando o culto acabou, eu falei para o Jean, e depois eu contei para a Ana Cláudia, e no outro dia eu contei para os meus pais. E, assim, o Jean sempre me apoiou, sabe? O Jean sempre me apoiou. Eu lembro que o primeiro culto que eu vim conhecer Nova Chavantina, o Jean veio junto, a gente cantou junto. Era no salãozinho ali em frente, o posto HP. E foi algo assim extraordinário. Jean sempre me apoiou nas minhas decisões. Quando eu vim para Chavantina, não muito tempo depois, o Jean foi chamado para o ministério. E o Jean começou a pastorear uma igreja, se eu não me engano, o nome da cidade era Altaquari, se eu não me engano. Eu pastoreando aqui, o Jean pastoreando lá, e a gente sempre conversando. E um dia o Jean me liga e fala para mim que o casamento dele tinha acabado. Que não tinha dado certo. Ele falou para mim essas frases, né? Você estava certo, meu amigo. E aí eu falei para o Jean vir para cá, e o Jean veio, pegou o Uno, ele tinha um Uno, e ele veio de lá, e ele ficou algumas, se eu não me engano, 2 semanas aqui em casa. E ninguém sabia que ele estava aqui em casa, mas ele veio para descansar, e a mente... Ele foi para Cuiabá depois disso, e aí ele voltou a começar a ministrar lá em Cuiabá. Ele começou a ministrar nas igrejas, e quase todo dia ele mandava mensagem para mim, ou eu mandava mensagem para ele. Um dia ele me falou que conheceu uma menina, e eu achei lindo que ele disse o seguinte: Caleb, eu conheci uma menina e ela é linda, crente e serva do Senhor. Essa é a Jéssica, a esposa do Jean hoje. E eu falei com a Jéssica algumas vezes por mensagem. E sempre que deu certo, o Jean veio aqui ministrar. Ou eu ia lá em Cuiabá e ligava para ele, a gente se encontrava. Eu lembro de um dia que eu fui ministrar lá em Cuiabá com a banda Messias. E já era perto da meia-noite, e o Jean falou para mim, vamos dar uma passeada? Eu falei, embora. E ele e o Pablo, a gente deu uma volta em Cuiabá na madrugada, sabe? O Jean casou com a Jéssica e no final do ano passado, o Jean veio passar um período de tempo aqui comigo, aqui na igreja, ministrou alguns momentos aqui, e foram, acho que, os momentos mais felizes que eu tive com o Jean, aqui em casa, aqui na igreja. Quando o Jean falou para mim que ele ia para Goiânia, eu fiquei com medo,
Mas como um bom amigo eu apoiei na decisão dele, ajudei no que podia. Hoje eu perco um amigo de longas datas e muitas histórias. Quando a gente se via, era bem diferente, parecia que a gente voltava a ter 15 anos. As brincadeiras, as risadas. E o que eu achei mais legal é que a Jéssica parece o Jean. A Jéssica é tão engraçada, tão companheira quanto o Jean. Meu amigo era um verdadeiro homem de Deus. Ele nunca deixou de exaltar e engrandecer o nome do Senhor com excelência. O Jean nunca falou mal de nenhum pastor, mesmo eu sabendo que alguns o maltratou. Mas o Jean tinha uma integridade, uma alegria, uma força, uma coragem extraordinária. Mais ou menos 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de ir em Goiânia com o pastor Márcio e o Wellington. E eu lembro que eu tentei encontrar o Jean, a gente tentou se encontrar, a gente conversou e eu passei 2 dias em Goiânia, mas a gente não conseguia se ver. Não deu certo a gente se encontrar e eu me recordo que eu fiquei muito triste com isso. Mas não deu certo. E eu voltei para cá meio triste. Não muito tempo depois, o Jean me mandou uma mensagem dizendo que estava doente, que não estava bem, a voz dele já estava fraca. E a última conversa que eu tive com o Jean por áudio foi nas vésperas das 12 horas de adoração e arrependimento, aqui que nós fizemos. E ele termina falando que me amava. Eu amo demais o Jean. Eu acho que a gente era como Jonatas e Davi, sabe? A amizade da gente não se movia, não se distanciava. Independente do tanto de tempo que a gente passava longe, se a gente se encontrasse, era como se a gente nunca tivesse ficado longe um do outro. Eu peço a Deus para que Deus me dê a capacidade de continuar firme nos caminhos do Senhor, para que no grande dia eu possa encontrar meu amigo. A maior promessa feita na vida do Jean se cumpriu. E está lá em Filipenses 3, versículo 20 e 21, que diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita e coloca todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhante ao seu corpo glorioso. Eu queria que você ouvisse comigo a última vez que eu ouvi a voz do Jean falando comigo em uma mensagem de áudio. Essa foi minha última conversa com o Jean. Meu filho, como é que você tá, meu filho? Fala pra mim como é que você tá. Oi, meu lindo, você tá bom? Uai, hoje eu amanheci com menos tosse. Porém, cansaço mesmo, dor no peito mesmo. Minha saturação tá boa. Só qualquer esforço que eu faço aqui parece que parece que eu vou morrer, homem. Deus me livre. Meu filho, você melhora. Viu? Calma aí, recebe a cura em nome de Jesus. Bola pra frente, vai com a força aí, que você tem muita coisa pra fazer ainda, viu? Muita coisa ainda pra fazer. Saudade de você. Mas estamos bem, graças a Deus. Preparando as coisas aqui, porque agora vamos fazer uma live aqui de adoração e arrependimento. Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Vai sim, meu querido, que Deus te use poderosamente, como sempre tem usado. Sou seu fã, viu? Amo você, amo sua vida. Qualquer coisa, ele dá um grito aqui. Te amo, meu irmão. Claro, com certeza. Pra você que nos critica, vou passar uma receita. Os 5 mandados que se confessam. Os 5 mandados que se confessam. E os 5 mandados
Que Deus dê para vocês convicção daquilo que vocês têm que fazer. Que Deus dê a vocês fé o suficiente para não parar na primeira luta que vier sobre vocês. Deus nunca prometeu 100% de calmaria. Deus provou junto com os discípulos várias e várias vezes tempestades, milagres, curas. É porque Ele estava falando para você, vai ser difícil, mas você precisa ter convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. Não parar no primeiro obstáculo, não. Você tem que ter convicção daquilo que Deus tem para você. Ai, tá difícil, mas o que Deus tem para mim é maior. Aquilo que Deus tem para mim é superior. Aquilo que Deus preparou para mim vai além daquilo que a minha carne pode sentir aqui nessa terra. Porque o que está preparado para mim na glória não há de se comparar com isso que vivo aqui. Oh, aleluia! Pastor Caleb, ele vai orar mais uma vez por vocês. Por que o pastor Caleb? Porque eu conheço esse cara. Eu sei das guerras, eu sei das lutas, eu sei dos desafios que ele já viveu. Eu sei das vezes que ele já chorou. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção daquilo que Deus tinha para a vida dele. E não era um simples problema, ele queria parar. Ele vai orar por vocês. Que ele vive isso. Ele vive isso. Ele faz propósito por causa de vocês, ovelhas dessa igreja. Ele faz votos loucos por causa de vocês dessa igreja. Sabe por quê? Porque ele crê que o que Deus entregou na mão dele, ele tem que dar conta no juízo final. Então ele faz tudo que pode para ver você muitas vezes negar aquilo que Deus tem para sua vida. Então ele vai orar pela sua vida. E eu quero que você, se puder, quero que você se derrame na presença dele.